Olá, comunidade. Isso me aconteceu quando eu trabalhava como entregador em uma pizzaria conhecida da minha cidade. Foi nos anos 2000, quando tive que levar 3 pizzas para um bairro muito próximo ao Rio Bravo. Lembro que me apressei para chegar e não ter problemas com o cliente por causa do atraso. Desviando de carros e espantando cachorros, fui procurando o endereço que me deram na loja. Pelo número que me haviam passado, quando cheguei vi que era um grande terreno baldio. Fiquei irritado porque não era a primeira vez que isso acontecia. O que me incomodava era que quem atendia os pedidos fazia só isso, não se dava ao trabalho de checar direito e acabava fazendo errado. Mas não desisti e comecei a procurar um pouco mais adiante. Com dificuldade, consegui encontrar a casa, embora alguns detalhes não batessem. Nessa altura eram quase 8 da noite, então já estava praticamente escuro. Toquei a campainha e em poucos segundos apareceu uma mulher jovem. Ela saiu da casa e caminhou até mim. O estranho nela era que estava vestida de branco, mas toda a sua roupa estava salpicada de vermelho. Aos poucos, ela foi se aproximando. Notei que caminhava de maneira muito rígida. Parou na minha frente sem tirar os olhos de mim. Apesar de já estar escuro, pude ver que a mulher estava muito pálida. Sem dar muita importância aos detalhes, disse educadamente que era o entregador de pizzas. Ela pareceu não me escutar. Os segundos passavam e ela não parava de me encarar. Repeti que era o entregador e informei o valor das 3 pizzas. Como parecia não entender, perguntei se poderia chamar alguém para recebê-las. Ela então cobriu o rosto com as 2 mãos e começou a chorar em prantos. Dizia que tinham tirado sua vida. Sem saber o que fazer, olhei em volta. Disse a ela que estava com pressa, que por favor aceitasse as pizzas. Como ela não reagia, pensei que talvez fosse uma pessoa com alguma deficiência mental. Pedi que chamasse outra pessoa, mas em vez de ir embora, ela deu mais alguns passos na minha direção. Após alguns segundos, tirou as mãos do rosto e começou a rir de uma maneira muito estranha. Só de ver aquilo já fiquei arrepiado. De repente ela se virou e eu vi uma grande mancha vermelha nas costas dela. Caminhando lentamente entrou na casa. Como os minutos passavam e ninguém aparecia, toquei a campainha de novo, já bastante irritado. Novamente, a mesma mulher apareceu. Já desesperado porque estava ficando tarde e achando que era uma brincadeira de mau gosto, falei alto para pegar as pizzas, mas ela parecia não se importar. Quando faltavam uns 2 metros para ela chegar até mim, percebi que ela segurava uma faca na mão. Estava prestes a subir na moto e fugir dali o mais rápido possível, quando um senhor apareceu e me perguntou o que eu queria. Gritei que era o entregador, porque a mulher continuava vindo na minha direção. Ela voltou a dizer que tinham tirado sua vida. Por outro lado, o senhor, com tom irritado, me gritou para esperar. Nesse momento, a mulher chegou até onde eu estava e começou a balançar a faca de um lado para o outro. Repetia várias vezes para eu ir embora, que eles a tinham assassinado. Por precaução, dei alguns passos para trás. Nesse instante saiu um homem muito mais alto. Ele tinha uma expressão ruim e com uma voz grossa. Me perguntou com grosserias o que eu queria. Enquanto tentava explicar que só estava ali para entregar umas pizzas, a mulher apontava o dedo para ele e dizia que foi ele quem tirou sua vida. De repente, o homem sacou uma arma e apontou para a minha cabeça. Me lembro que fechei os olhos por alguns segundos, e quando os abri novamente, a mulher havia desaparecido. O homem começou a rir, se aproximou e, aproveitando que estava me ameaçando com a arma, pegou as 3 pizzas e entrou na casa. Me disse que isso era para eu aprender a não me meter onde não era chamado. Sem deixar de me apontar a arma, revistou minha mochila e ficou com todo o dinheiro. Com muitos palavrões, gritou para eu ir embora e disse que se me visse por ali de novo, ia me matar. A verdade é que, ao ouvir isso, minha alma voltou ao corpo.
Subi na moto e fui embora devagar, ainda sendo ameaçado. Quando cheguei à loja, o gerente brigou comigo porque o cliente tinha ficado esperando as pizzas. Ainda pálido de susto, mostrei o endereço que me tinham passado e contei tudo o que havia acontecido por ter ido ao lugar errado. Naquele dia, quem fazia os pedidos foi repreendido. Eu recebi uma compensação. De qualquer forma, aquela foi a última noite que trabalhei naquele lugar. No dia seguinte, pedi demissão, com medo de que aqueles homens me encontrassem na rua enquanto eu fazia entregas. Parece que aqui termina minha história, mas não é bem assim. Aquela moça vestida de branco começou a aparecer nos meus sonhos. Sempre dizia a mesma coisa, que naquela casa tinham tirado sua vida. Depois de alguns dias desse tormento, a coisa piorou, porque ela começou a aparecer à noite, no escuro do meu quarto. Sempre repetia a mesma história e o que aqueles homens haviam feito com ela. Eu já não aguentava mais, mas não sabia a quem recorrer. Um dia contei tudo a um amigo, e ele me levou a uma pessoa que entendia de coisas paranormais. Primeiro para me ajudar a me livrar do susto, depois para me aconselhar sobre o que fazer para me livrar de tudo aquilo. Depois de fazer uma limpeza, o conselho foi que eu fizesse uma denúncia às autoridades. Talvez dessem atenção, encontrassem o corpo da mulher e ela pudesse descansar em paz, deixando de me assombrar. Fiz a denúncia de forma anônima. Não acompanhei as notícias, mas acredito que logo encontraram o corpo, porque 2 noites depois os sonhos acabaram e as aparições também. Isso foi a única coisa realmente aterrorizante que me aconteceu sendo entregador. Obrigado por me ouvirem. Isso aconteceu em 2016, mas eu me lembro de cada detalhe daquela noite como se tivesse acontecido ontem. Eu costumo sair para uma área de floresta ao sul da cidade onde moro com bastante frequência, pelo menos 4 ou 5 vezes por ano. Naquele fim de semana, tive aquela vontade de sair e passar um tempo sozinho, então rapidamente enchi minha mochila e dirigi até minha trilha favorita. Sinceramente, nem sei se era uma trilha oficial, daquelas marcadas em mapas e tudo mais. Nunca tinha ninguém caminhando ou acampando por lá, então não tenho certeza se era conhecida. Estacionei na beira da estrada, perto das árvores, peguei minha mochila e caminhei por 2 horas até o final da trilha. Essa parte da floresta não era montanhosa nem nada, era bem plana e densamente coberta por árvores. Ótima para um acampamento tranquilo de 1 ou 2 dias, mas definitivamente nada além disso, já que pode acabar ficando meio entediante. O local de acampamento não tinha nada demais. Faltavam algumas horas até o pôr do sol, então fui montando tudo com calma e acendi a fogueira. Relaxei e comi um pouco de castanhas, apenas aproveitando o fogo quente e os pássaros cantando. Quando o sol começou a baixar, joguei mais gravetos na fogueira. Sempre achei interessante como a floresta muda tão rápido de viva para quase totalmente silenciosa assim que o sol se põe. Fiquei ali escutando o silêncio por cerca de 25 minutos, depois de escurecer, até que um som estranho interrompeu tudo. Era música. Vinha de longe, bem distante, e parecia uma daquelas músicas clássicas antigas. Soava quase como um toca-discos velho. Me levantei e olhei na direção de onde vinha o som. Haveria outro acampamento por perto? Talvez fosse um grupo tocando música casualmente, embora bem alto. Fiquei no meu acampamento apenas ouvindo por um tempo. Deve ter sido só uns 30 minutos, mas o que era tão estranho e sinceramente meio assustador era que a música não mudava. Era a mesma música clássica tocando repetidamente, preenchendo o silêncio da floresta. Normalmente não me incomodo se há outros campistas por perto, mesmo que estejam fazendo uma festa ou algo assim.
Mas aquilo parecia diferente. Tinha algo errado e eu não gostei. Depois desses 30 minutos, decidi andar um pouco na direção do som, só para ver o que estava acontecendo. Não queria bisbilhotar ninguém, só queria me certificar de que não era nada estranho para conseguir dormir tranquilo naquela noite. Peguei minha lanterna e comecei a caminhar em direção ao som. Senti que estava andando por uma boa distância, o que tornava ainda mais estranho o fato de eu conseguir ouvir de tão longe. Quanto mais me aproximava e quanto mais alta a música ficava, tudo começava a parecer assustador. Percebi que estava com arrepios e meu coração batia mais rápido. Foi então que percebi que só tinha levado a lanterna, quando devia ter levado meu canivete, mas nem pensei nisso. Eventualmente percebi que estava bem perto. A música devia estar vindo de apenas 10 ou 15 metros de distância, mas eu não via nada. Nenhuma fogueira, nenhuma luz, nada. E então, procurando melhor, eu vi. Vi um alto-falante enorme, meio apoiado atrás de uma árvore. Não havia nada mais ao redor. Iluminei tudo com a lanterna, mas não havia sinal de ninguém. Caminhei até o alto-falante e parecia daqueles bem antigos. Provavelmente só uma caixa gigante com um visor LCD velho e botões gastos. Encontrei o botão e desliguei. De repente, a floresta ficou em silêncio. A diferença brusca foi assustadora. Quem fez isso? Parecia até uma armadilha, mas mesmo assim tentei encontrar explicações. Talvez algum campista tenha deixado aquilo para trás por acidente, ou sei lá. Nada fazia muito sentido, mas eu realmente não queria imaginar o pior. Não fiquei ali mais do que o necessário. Voltei rápido para meu acampamento, aliviado ao ver a fogueira e sentir que estava de volta a um lugar seguro. No entanto, conforme os minutos passavam, não conseguia me livrar de uma sensação estranha que pairava sobre mim. Era como se algo ainda estivesse errado, mas eu não sabia o quê. A sensação foi piorando, até que lembrei do meu canivete e do spray de pimenta. Pensei que se os mantivesse por perto, me sentiria mais seguro. Foi aí que percebi o que estava errado. Algumas coisas haviam sumido. Meus fósforos para acender fogo, meus utensílios de cozinha e tanto o canivete quanto o spray de pimenta, tudo tinha desaparecido. Meu corpo travou. Alguém esteve lá. Nem precisei pensar duas vezes antes de começar a arrumar o que sobrou para ir embora. E enquanto fazia isso, ouvi de novo a música, vindo da escuridão da floresta, mas dessa vez com certeza não tão longe quanto antes. Apressadamente saí do acampamento e corri pela trilha. Conforme me afastava e o som da música ia diminuindo, comecei a me sentir um pouco melhor. Ainda apavorado, mas pensei que quem quer que fosse devia estar perto do alto-falante, o que significava que eu estava me distanciando. Caminhei por uns 15 minutos pela trilha, agora apenas andando rápido pela floresta silenciosa, bem longe da música, e foi quando vi algo mais à frente, no meio da trilha de terra. Era o meu material. O canivete, o spray de pimenta e os utensílios. Alguém colocou tudo ali, perfeitamente alinhado no meio do caminho. Qual era o truque? Antes que eu pudesse pegar qualquer coisa, ouvi uma enxurrada de passos correndo atrás de mim. Olhei para trás e só vi escuridão, então saí correndo, deixando tudo para trás. Corri por 6 lá, uns 20 minutos direto, depois continuei andando rápido pelo resto do caminho. Felizmente consegui sair daquela floresta e voltar para a estrada. Sinceramente não sei o que foi que vivi naquela noite. Parece que de alguma forma eu escapei por pouco de um maluco que estava brincando com a própria comida. Nunca mais voltei àquela floresta e nunca mais pretendo voltar.
Trabalhei no Museu de Arte Religiosa São Jerônimo por quase 3 anos. Era um prédio antigo, restaurado várias vezes, mas sem perder sua essência original. Paredes de pedra, tetos altos, vitrais empoeirados e madeira carcomida nos cantos. Em certas horas da noite, quando o último visitante já havia ido embora e só restávamos o pessoal da limpeza e mais um ou outro funcionário, o lugar ficava pesado. O pior estava no porão. Ninguém falava disso diretamente, mas todos sabíamos o que havia lá embaixo. A sala de restauração 4. Ela ficava trancada quase o tempo todo. Uma porta cinza, sem identificação, com 2 fechaduras que às vezes amanheciam abertas, sem que ninguém tivesse tocado nelas. Lá guardavam o que não era exposto ao público. Obras danificadas, peças incompletas e uma pintura. Vi essa pintura pela primeira vez no meu 2º mês de trabalho, quando pediram para eu ajudar a mover algumas vitrines antigas. Ao abrir a sala 4, não consegui evitar olhar para o canto direito, onde estava encostada na parede uma tela coberta com um pano bege. Era uma figura humana. Isso dava para perceber pelo formato, mas mesmo com o pano por cima, algo parecia se sobressair, como se um olhar pressionasse de dentro para fora. Não sei, você sentia que estava sendo observado. Com o tempo comecei a evitar passar perto. Os restauradores nunca mencionavam aquela peça. Um deles, Hugo, pediu transferência pouco tempo depois de ter trabalhado alguns dias com ela. Não deu explicações, apenas largou o jaleco e foi embora. Numa terça-feira à noite, me designaram para fazer o inventário dos arquivos antigos. O segurança que deveria me acompanhar havia se reportado doente e os chefes queriam os registros prontos até sexta-feira, então desci sozinho. Levei uma lanterna, meu caderno e as chaves de acesso. Tudo era rotina: revisar caixas, anotar números e marcar o que estivesse faltando. Até que abri a sala 4. Não planejava entrar, mas havia caixas com etiquetas de arquivo bem na frente da pintura. Precisava dos códigos. Liguei a lanterna, entrei e mal dei 3 passos e vi o pano se mexer. Fiquei paralisado. A lanterna piscou uma vez e senti um frio na nuca. Me aproximei. Se fizesse rápido, poderia pegar o código e sair, mas a lanterna voltou a falhar. Dessa vez apagou completamente. Fiquei no breu total, só escutando minha própria respiração acelerada. Senti que não estava sozinho. Tinha alguém ali. Balancei a lanterna tentando ligá-la, e nisso percebi que o ar começou a ficar com um forte cheiro de umidade. Foi então que ouvi um sussurro longo, e como se algo pesado se arrastasse pelo chão. Tentei dar um passo para trás, mas tropecei em algo que não sei o que era. Me virei tateando o caminho de saída, e então vi uma luz fraca no fundo do corredor. A lanterna de emergência. Lá vi uma figura saindo lentamente de trás da pintura. Era impossível, mas seus braços finos, quase deslocados, se esticavam como se fossem fios torcidos. Seu corpo era longo, como se tivessem esticado seus ossos. Tinha um rosto sem olhos, mas era claro que me olhava na cara. Não lembro se gritei, só lembro que a luz piscou de novo e aquela entidade desapareceu. Corri e a lanterna voltou a acender sozinha, uma luz fraca que mal iluminava 1 metro à minha frente. A pintura ainda estava encostada na parede, coberta pelo mesmo pano fino. Agora parecia respirar. Não era ilusão. O pano subia e descia levemente, mas subia e descia, como se a tela por trás escondesse algo vivo. Dei 2 passos, e quando estive suficientemente perto, o pano caiu no chão sem que ninguém o tocasse. O retrato estava ali, como da primeira vez que o vi, mas diferente. O rosto ainda era borrado, mas agora o contorno estava mais nítido, como se a imagem quisesse sair. A pele do personagem era cinza, sem traços definidos. Apenas os olhos pretos e profundos se destacavam.
Senti um calor estranho nas palmas das mãos. Não havia nada, mas sentia os dedos dormentes. Me afastei devagar, tropeçando numa caixa que me fez derrubar a lanterna no chão. Tudo voltou à escuridão. Então, do outro lado do porão, ouvi algo se arrastando. Como pude, caminhei tateando em direção à escada. Quando cheguei ao pé da escada, senti um leve toque, como uma carícia lenta. Subi os degraus de 2 em 2, sem ousar fazer barulho. Lá em cima, o museu estava vazio, como deveria estar àquela hora. As luzes do corredor da ala norte piscavam. Caminhei rápido até a recepção para ver se encontrava alguém. Qualquer pessoa me faria sentir melhor. Passei em frente a uma das salas principais e, de dentro, ouvi algo caindo com força no chão. Não quis entrar, mas meus olhos se desviaram para a vidraça que dava para aquela sala. Vi a coisa de costas, parada bem no centro. Era alta, magra, e tinha a cabeça inclinada como se ouvisse algo na parede. Me escondi atrás de uma coluna e esperei. A coisa não se mexia, mas o reflexo no vidro mudou. Já não havia só uma silhueta, havia outra atrás, mais baixa, mais corcunda. Ambas estavam imóveis. Depois de alguns segundos, a mais alta virou a cabeça bem devagar e me pareceu que podia me ver através do vidro. Então ouvi um barulho atrás de mim, como quando alguém arrasta uma cadeira velha sobre o chão de madeira. Não virei para olhar, apenas corri em direção à saída. Me deparei com a porta principal trancada. Tentei abri-la, mas não consegui, e ninguém me ouvia. Olhei para a recepção, pois o computador da mesa havia ligado sozinho. Desliguei tudo, fui até a sala de segurança, mas não encontrei ninguém. O lugar estava igualmente deserto. Nas câmeras, todas as salas pareciam vazias, exceto uma, a de restauração. Lá, no centro, estava o retrato. Já não encostado na parede, estava pendurado, perfeitamente centralizado em pé. Fiquei olhando para a tela. Senti alguém respirando perto de mim, bem atrás do meu ouvido. Não quis me virar. Fiquei diante da tela com os olhos fixos naquela imagem. A respiração continuava ali, muito próxima. O reflexo no monitor mostrava apenas a borda do meu rosto, mas havia algo mais atrás. Dei um passo à frente e a sensação sumiu de repente, como se sumisse assim que me movi. Desliguei o monitor sem pensar. Saí da sala de segurança e fui direto ao banheiro. Precisava me sentir enclausurado. Me olhei no espelho e notei que estava com o rosto pálido, como se não dormisse há dias. Tinha olheiras fundas e o olhar afundado. Lavei o rosto com a água gelada, mas me acalmou por um momento. Quando levantei a cabeça novamente, notei algo estranho no reflexo. Minha feição estava ligeiramente fora de sincronia. O movimento não era imediato, como se o espelho demorasse uma fração de segundo para me acompanhar. Por um instante, o reflexo não imitou meu movimento. Ele me olhou. Me apavorei e saí do banheiro sem saber para onde ir. Ao passar pela ala leste, vi de relance alguém sentado em um dos bancos em frente à coleção barroca. Não me aproximei. Não havia ninguém designado para aquela área. Era tarde e não havia como alguém estar ali. Por alguns minutos, observando os monitores das câmeras, percebi que o retrato já não estava onde o vi antes. Agora estava pendurado na parede oposta, perfeitamente centralizado. Mas não era o mesmo. A imagem pintada havia mudado de novo e agora tinha um ferimento profundo no pescoço, de onde saíam fios escuros, como se brotassem em vez de sangue. Criei coragem para ir vê-lo de frente. Os olhos do personagem estavam completamente pretos. Levei a mão até a teste porque senti arder e ao me tocar vi sangue. Eu tinha me ferido sem que eu percebesse. Limpei a testa como pude. Eu não sabia como aquilo tinha acontecido. A pintura continuava pendurada. Me aproximei e estava decidido a tocá-la, arrancá-la,
destruí-la se fosse possível. Meus dedos tremiam, mas eu não podia mais permitir que aquele objeto demoníaco brincasse com a minha cabeça. A 1 metro de distância o ar mudou. Ficou mais difícil de respirar. Estendi a mão e, nesse instante, as luzes do corredor se apagaram. Toda a sala ficou na escuridão. Então eu ouvi o som de pés descalços caminhando sobre o mármore. Eram passos lentos e soavam próximos. Me virei, mas não vi ninguém. Quando alguém tocou meu braço, me joguei para trás. Corri até a recepção e tudo ainda estava apagado. O computador estava ligado novamente, mas desta vez com uma imagem diferente aberta. Era uma câmera de segurança do porão, mas não era em tempo real. A imagem parecia tirada de um canto que não existia. Pareciam 2 pinturas iguais, em 2 lugares diferentes. Atrás da figura na tela havia sombras que se moviam, mas sem forma definida. Só queria sair dali e fui mais uma vez até a entrada. Empurrei a porta com força, mas era uma porta de aço com trava elétrica dupla. Então levantei um dos bancos de madeira e o lancei contra o vidro com toda a força que tinha. O impacto do banco contra o vidro foi forte, mas não o quebrou, apenas rachou. Mesmo assim, levantei o banco de novo e bati com mais força. O vidro trincou no centro. Na terceira tentativa, finalmente explodiu. Saltei pelos estilhaços e senti cortar minha perna, mas não parei. Cruzei o portão da entrada, empurrei a porta externa e saí para a rua. Tudo estava escuro, apenas iluminado pelos postes antigos da rua. Não havia ninguém. Me afastei andando, mancando por causa do ferimento, sem olhar para trás. Não sei quantos metros andei, mas não parei até ver uma viatura estacionada ali perto. Me aproximei, pedi ajuda e o policial desceu rapidamente. Contei que alguém tinha entrado no museu, que precisava de ajuda, que havia algo estranho lá dentro. Não contei tudo, apenas o suficiente para que ele fosse verificar. Ele chamou reforços pelo rádio e mostrei minha perna. Ele me disse para sentar na calçada e esperar. Outro policial chegou minutos depois e entraram juntos. Vi ele se afastando e passaram 20 minutos, depois 30. Ninguém saiu. Me levantei e, depois de alguns minutos, vi os 2 policiais saírem pela porta quebrada. O primeiro olhava para o chão, suando e com o rosto pálido. O segundo parou de repente, respirando com dificuldade, e me perguntou se eu tinha visto algo. Respondi que sim. Na sala de restauração encontraram uma figura branca, de gesso, com os olhos fechados, a cabeça inclinada e um ferimento no pescoço como se algo tivesse sido arrancado. Disseram que enquanto revistavam a sala, uma das lâmpadas estourou sozinha. O vidro caiu no chão, mas nenhum deles havia se aproximado ainda. A estátua estava sozinha no centro da sala. O policial mais jovem quis tocá-la, mas assim que levantou a mão, sentiu como se algo tivesse subido em cima dele. Foi então que decidiram sair. Disseram que não viram mais ninguém em todo o museu, mas ouviram passos na sala dos vitrais, embora não houvesse mais ninguém lá. Não havia explicação. Pensaram que pudesse ser outra pessoa presa, mas não encontraram ninguém. Depois de me contarem tudo isso, pediram que eu não dissesse nada, que deixassem o caso como um alarme falso. Um deles se ofereceu para me levar ao hospital para cuidar do corte na perna. Aceitei porque já não queria ficar perto do museu. No hospital fizeram curativos simples, pois não era nada grave. Me deram analgésicos e me liberaram para ir embora por conta própria. No dia seguinte, liguei para o museu para dizer que estava pedindo demissão. Não dei explicações, só disse que não podia voltar. Ninguém insistiu. Durante semanas evitei passar por aquela rua. Não queria nem ver o prédio. Mas soube por outros colegas que a sala de restauração foi lacrada com tábuas e cadeados. Disseram que o diretor do museu mandou verificar as câmeras, mas havia cortes em todos os arquivos entre 2 e 5 da manhã.
Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Tenho 41 anos e sou motorista de ônibus desde os 24. Já rodei por tudo quanto é lugar nesse Paraná de estradas de terra e mato alto. Mas tem uma coisa que vi em 2014, que eu nunca contei para ninguém da empresa, nem para minha família. Porque se eu contasse, iam rir ou achar que eu estava doente. Mas eu sei o que vi. Naquele dia eu estava fazendo a linha entre duas vilas pequenas na região. Um trajeto curto, com pouco passageiro, mas cheio de curva, morros e umas estradas meio esquecidas. Tinha chovido muito na noite anterior e algumas partes do caminho estavam bem ruins, com lama até o meio da roda. Mas eu estava acostumado. Fiz a rota normalmente, deixei os últimos passageiros e comecei a voltar para o pátio da empresa. Só que na altura do quilômetro 17 da PR-151, a estrada estava interditada por causa de um deslizamento. Tentei usar o GPS do celular, mas ali não pegava sinal, então parei num bar na beira da estrada para perguntar o caminho. O homem que me atendeu era um senhor de idade, com cara de quem já tinha visto muita coisa. Ele falou que tinha um desvio, passando por dentro de uma regiãozinha chamada Alto da Serra. Disse que era estrada de terra, mas dava para chegar do outro lado, direto na rodovia. Me explicou com detalhes, e eu anotei num papel velho que achei dentro da prancheta. Agradeci, voltei para o ônibus e fui. A estradinha começou estreita, ladeada de eucaliptos e com cheiro de terra molhada. O sol já estava se escondendo atrás da mata e a luz ficava alaranjada por entre os galhos. Não passava carro nenhum, era só eu, o motor e os estalos do ônibus. Depois de uns 20 minutos, eu devia estar perto de retomar a rota normal, quando vi uma entrada à esquerda com uma placa de madeira pendurada num poste de ferro. Garagem. A placa estava toda suja e quase apagada. Mas aquilo me deixou confuso, porque a garagem da empresa ficava para outro lado. Mesmo assim, por algum motivo que não sei explicar, virei o volante e entrei na estradinha. Era como um corredor de árvores bem fechado e o ônibus mal passava entre os galhos. De repente, a estradinha se abriu num terreno plano e ali estava a tal garagem. Era uma construção comprida e em cima estava a mesma placa garagem, mas muito mais clara do que a da entrada, como se tivesse sido pintada ontem. Parei o ônibus devagar e fui descendo. E foi aí que começou a estranheza. Porque dentro daquela garagem havia 3 outros ônibus, todos iguais ao meu. Mesmo modelo, mesma pintura. Um deles tinha até o mesmo número. Me aproximei para ver melhor, achando que podia ser coincidência ou algum ônibus desativado do passado. Mas o que me deixou arrepiado até os ossos foi ver o nome do motorista pintado na porta. Elias. Elias é meu nome e o crachá no painel tinha a minha foto. Só que com um rosto mais novo. Ouvi passos atrás de mim, virei rápido e tinha um homem me olhando do canto do galpão. Usava o mesmo uniforme da empresa, azul com faixas cinzas. Mesmo boné, mesma postura. Ele se parecia comigo, mas muito mais novo. Ele não falou nada, só ficou me olhando de lá. Fui para trás, sentindo o coração disparar, e então vi outro motorista saindo de dentro de um dos ônibus, também com o rosto parecido com o meu. E mais um encostado na parede do fundo. 3 homens, todos parecidos comigo, com idades diferentes. Nenhum se mexia direito, era como se me analisassem. Voltei correndo para o meu ônibus, que estava com a chave ainda na ignição. Liguei e dei marcha ré com tudo. Na saída da estradinha, olhei pelo retrovisor e todos os 3 estavam parados no pátio me olhando. Quando consegui voltar para a estrada principal, parei no acostamento. Só parei de tremer quando vi a primeira caminhonete passando.
Continuei até Jaguariaíva e entreguei o ônibus como se nada tivesse acontecido. Até hoje nunca contei isso para ninguém. Não voltei mais para aquele trecho. Na verdade, nunca mais vi aquela placa. E toda vez que olho para o meu crachá, fico pensando: que merda estava acontecendo naquele dia? Isso foi há algumas semanas e quero dizer que nunca tive alucinações antes, nem tive qualquer outro encontro com crianças de olhos negros. Eu estava voltando para casa tarde da noite, depois de levar meu Golden, Julius, para nadar. Moro em uma cidade pequena na Austrália, a uns 40 minutos de casa até o lago. Acho que já era por volta das 2 da manhã. Aquela noite eu simplesmente não conseguia dormir, então levei Julius para nadar. A ida e o tempo no lago foram tranquilos, mas foi na volta que o encontro aconteceu. Eu estava dirigindo para casa e ficando realmente sonolenta, muito sonolenta mesmo. Sem querer causar um acidente, parei em uma área de descanso e reclinei o banco do passageiro. Antes de realmente dormir, deixei Julius sair para ele fazer suas necessidades. Normalmente ele daria uma volta antes de ir ao banheiro e voltar, mas dessa vez ele ficou muito perto de mim, sem cheirar nada. Além de mim, havia 2 outros caminhões parados no descanso, e o resto do lugar estava vazio. Era cercado por uma floresta com apenas um pequeno banheiro nas proximidades. Eu estava com frio e cansada, então esperei alguns minutos e coloquei Julius de volta no carro. Tranquei as portas e não sei quanto tempo demorou, mas finalmente consegui descansar. Acordei em algum momento com Julius choramingando, e o que pensei ser passos e sussurros do lado de fora do carro. Fiquei congelada e estiquei os ouvidos. Nada. Ignorei e me sentei, precisando usar o banheiro. Comecei a me sentir estranhamente inquieta, mas também ignorei isso. Fui abrir a porta quando ouvi uma batida rápida e suave na janela do lado do motorista. Virei-me e vi 2 meninas do lado de fora. A mais velha parecia ter cerca de 13 anos e a mais nova uns 6. Ambas tinham as cabeças abaixadas. Quando olhei para elas, senti-me horrorizada. Imediatamente me senti mal por me sentir assim. Tão mal que esqueci as perguntas lógicas como: por que 2 crianças estavam em um posto de caminhões a meia hora da cidade às 4 da manhã? Não havia outros carros, então elas saíram dos caminhões? Dos 2 caminhões de trabalho? Talvez um dos caminhoneiros estivesse com as filhas, mas onde estavam os pais delas? Queria que uma dessas perguntas tivesse vindo à mente primeiro, mas não foi o caso. Você pode nos levar até a cidade mais próxima? Estamos perdidas, disse a mais velha, ainda com a cabeça abaixada. Sua voz era suave, mas áspera, como se um robô estivesse falando palavra por palavra. Eu estava apavorada e comecei a sentir um frio na barriga. Como ela sabia que tinha minha atenção se nem estava me olhando? Onde estão seus pais, querida? Perguntei o mais calmamente que pude. Estão na cidade, ela respondeu. Por favor, senhora, está frio, falou a mais nova. Antes que eu percebesse, estava no banco do motorista, destrancando a porta para deixar as crianças entrarem. Foi quando Julius, que geralmente é amigável, rosnou e latiu para mim, me despertando do transe. Tranquei a porta novamente e, naquele momento, a menina mais velha agarrou a maçaneta do lado de fora, tentando abrir a porta. Então, ela olhou diretamente nos meus olhos. Seus olhos eram completamente negros, como se a pupila ocupasse todo o olho. Por um momento, fiquei em choque e tomada pelo medo. A próxima coisa que me lembro foi de acelerar pela rodovia. Ao olhar pelo retrovisor, vi as 2 meninas me encarando. Ambas com aqueles olhos negros e assustadores. Transformei aquela viagem de meia hora em um trajeto de 8 minutos. Rodei pela cidade até o amanhecer,
com medo de sair do carro ou de parar no escuro. De vez em quando, a luz do sensor da minha casa acende, o que tem acontecido com mais frequência ultimamente, mas isso pode ser apenas coincidência. As meninas poderiam ser filhas de um dos caminhoneiros que estavam parados no descanso, ou apenas crianças querendo assustar usando lentes de contato. Quem sabe eu estava apenas muito cansada e tive uma alucinação muito assustadora. Quanto à luz do sensor, é uma cidade pequena. Podem ser animais selvagens ou alguém passando. Tudo o que sei é que, seja o que for que elas eram, me deixaram perturbada. Há aproximadamente 9 anos, eu trabalhava cuidando de pessoas idosas que, por questões de saúde, precisavam estar acompanhadas o tempo todo. Era uma equipe composta por mim e minha mãe. Ela ficava cuidando da pessoa 24 horas por dia durante a semana e eu a substituía nos fins de semana. Trabalhamos assim por vários anos. Uma das últimas pessoas que cuidei era uma mulher muito idosa, com mais de 90 anos, que não conseguia andar e precisava de ajuda para tudo: comer, se arrumar e até se preparar para dormir. Durante os últimos meses em que cuidávamos dela, comecei a perceber que seu corpo estava enfraquecendo de forma acelerada, como se o tempo nesses meses estivesse passando mais rápido do que antes. Refiro-me especialmente à sua saúde geral. Nas últimas semanas em que estive com ela me contou que via pessoas mortas, que era visitada por gente que conhecera enquanto estavam vivos. Ela chegou a mencionar um irmão que, na juventude, foi atrás de trabalho em São Paulo e desapareceu. Nunca souberam o que aconteceu com ele, mas presumiram que havia morrido, já que nunca mais tiveram notícias dele. Ela também dizia coisas como: "Olha, aí está meu marido. Oi, meu amor, senti tanto a sua falta. Que bom que você veio me ver." Ela contou que sua mãe também a visitava. Sempre que uma dessas visitas acontecia, ela abria os olhos bem grandes e fixava o olhar em um ponto no teto do quarto onde estávamos. Depois esboçava um enorme sorriso com muita alegria e começava a conversar com o familiar. "Que bom que você veio, mamãe. Fico feliz que você esteja bem. Manda um abraço para todos e se cuida." Foram várias as vezes em que presenciei essas visitas de pessoas mortas àquela senhora já tão cansada e debilitada fisicamente, mas mentalmente ainda muito lúcida. Nos outros momentos, ela falava de maneira coerente e racional sobre o que acontecia ao seu redor. Cumprimentava os netos, conversava comigo sobre o que queria comer no lanche, entre outros assuntos. Na última vez em que estive com ela, despedi-me normalmente e contei à minha mãe como havia sido o fim de semana, para que ela soubesse de qualquer novidade. No meio daquela semana, em um dia que parecia muito normal, enquanto minha mãe lhe dava o café da manhã na boca, a senhora faleceu. Minha mãe chamou a emergência, os paramédicos chegaram rapidamente, mas já era tarde. Antes mesmo de chegarem, ela deu uma pequena exalação e simplesmente partiu. Gosto de pensar que quando morremos, nossos familiares vêm nos buscar. Assim, não tememos essa transição para o que parece ser uma vida após a morte. Não tenho como provar isso, mas sei que não sou a única pessoa a presenciar algo assim com pessoas que estão prestes a deixar este plano. É como se seus familiares falecidos viessem ajudá-las a atravessar para o outro lado. Também quero acreditar que todos os cães que amei durante minha vida correrão para me receber, pois nunca encontrei amor mais incondicional e sincero do que o deles. Ao mesmo tempo, isso é algo que me dá medo. Morrer de forma repentina e deixar minha cadelinha sem entender por que a abandonei. Vivemos juntas há 6 anos, e há 1 ano ela perdeu sua companheira, outra cadela que faleceu. Tenho medo de sair e não voltar.
deixando minha cadelinha sem comida nem água por dias até que alguém perceba. Já sou idosa, não tenho filhos e, por circunstâncias da vida, sei que nunca terei. Mas meus cães sempre foram a família que escolhi e são aqueles que gostaria que me ajudassem a atravessar para o outro lado. Saudações a todos e muito obrigada por me lerem.